nesse local, no mundo espiritual, se as pessoas faleceram e elas não tiveram oportunidade de identificar aquilo que a Escritura falou no início, né, a verdade, se ela não recebeu os ensinamentos corretos nessa terra, se ela não recebeu, se não foi pregado para ela, se não foi ensinado para ela o Evangelho de Jesus Cristo na sua essência, se ela não conheceu o Deus verdadeiro, então lá no mundo espiritual ela vai ter essa oportunidade de ouvir o Evangelho e aceitar. Porque para voltar um dia à presença de Deus, efetivamente, ela tem que aceitar essas coisas aqui nessa terra. Ela tem que reconhecer o Evangelho, ela tem que ser batizada, porque o batismo é um convênio, né? É uma prova de que nós estamos aceitando Jesus Cristo como o nosso intermediário entre nós e nosso Pai Celestial. Então Jesus Cristo seria o intermediário. Nos outros vídeos anteriores que eu publiquei, eu explico mais detalhadamente sobre isso, né? Por que nós nascemos nessa terra, para onde nós vamos quando nós morremos, o propósito da vida. Mas enfim, se essa pessoa ela faleceu e não teve oportunidade de conhecer o Evangelho, ela vai conhecer lá. Ah, mas ninguém pode fazer nada depois que morre. Mas aqui ele acabou de falar, olha, porque para isto foi o Evangelho pregado também aos mortos, ou seja, os mortos ouvem o Evangelho. Está aqui. Não precisa de interpretação. Ele está claro, o Evangelho também é pregado aos mortos. Vamos ver se tem alguma outra escritura que fala sobre isso? Vamos pegar lá em 1 Coríntios, no 1 Coríntios, vamos pensar assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 20. Ele diz assim: se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Outra vez ele está negando a reencarnação. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que é isso? Primícias são os primeiros. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Até a ressurreição de Jesus Cristo, ninguém tinha ressuscitado. Ele abriu a porta. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E a partir dele, então, todos nós ganhamos esse direito à ressurreição. Então, a ressurreição é um direito, é um dom que todos nós vamos ter que passar por ele. Todos nós vamos passar por ela. Vamos ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar. Depois da ressurreição, aí sim virá o julgamento e cada um vai receber as bênçãos e, de acordo com o que fez aqui na terra, né, com seus atos, as suas ações, mas todos, sem exceção. Eu, para ressuscitar, não preciso me filiar a nenhuma religião, porque é um direito, é um dom de Deus. Todos nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. É o que fala aqui. Aí, vamos pegar outra escritura que se encontra lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 9. Ele diz assim: porque para isto também morreu Cristo e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Outra vez, ele está negando a reencarnação. Ele está dizendo que ele ressuscitou para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E por que é tão importante entender que se nós morremos aqui, vamos para esse lugar? Por quê? Porque Deus não seria justo se Ele não desse aos falecidos, aos mortos que não tiveram oportunidade de conhecer o seu Evangelho, ter essa oportunidade. Imagina só, se uma pessoa nunca teve oportunidade de conhecer a verdade, de saber a verdade, se ela foi enganada a vida toda, se a vida toda foi ensinado para ela que Deus era uma vaca, por exemplo, ou era uma flor, então ela não teve oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro. Se ela não teve essa oportunidade, então os convênios que ela deveria fazer, ou que ela fez, não são reconhecidos por Deus. Então aí é necessário que ela tenha essa oportunidade lá no mundo espiritual. Ela ouve o Evangelho lá, e aí ela tem chance de aceitar ou não, ela tem essa oportunidade. Agora, se ela teve essa oportunidade nessa vida, e ela não quis, aí é outra coisa. Aí é outra coisa, porque aí então ela está
dizendo: eu não quero. Ela está fazendo uma escolha. Ela está escolhendo não seguir o Evangelho, não aceitar o Evangelho. Mas a oportunidade é dada a todos os homens, em todas as partes do mundo. E muitas pessoas estão morrendo neste momento sem a oportunidade de conhecer este Evangelho. Então é dado a essas pessoas, no mundo espiritual, a oportunidade de conhecer. Então, se você falecesse agora neste momento, você iria para lá. É lá onde está seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seus primos, seus amigos que faleceram. Todos eles estão lá, neste mundo espiritual. E se morreram sem conhecer o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que diz que é só um, né? Não tem muitas interpretações, é aquele Evangelho que ele ensinou quando estava aqui. E todas as pessoas terão que conhecer este Evangelho, terão que se converter a esse Evangelho para poder chegar à salvação, né? A chegar até ele. Então essas pessoas que morreram sem essa oportunidade, elas terão essa oportunidade lá no mundo espiritual. Agora, se essa oportunidade ela já foi dada a essas pessoas nessa vida, e essas pessoas negaram, rejeitaram, recusaram, não quiseram, então a escolha já foi feita, né? Essas pessoas, elas não terão outra chance, porque elas já tiveram essa chance nessa terra, né? Vamos concluir lá em João também, no capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz assim, aqui ele continua falando sobre a ressurreição, mas ele fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, se eu estou morto e eu vou aceitar esse Evangelho que eu não tive a oportunidade de aceitar lá na terra, eu vou ter então as oportunidades de receber as bênçãos de Deus. Ele fala: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque se você aceitou esse Evangelho nessa terra, se você conheceu o Evangelho nessa terra, se você aceitou o Evangelho dele, verdadeiro, nessa terra, então você nunca morrerá. Por quê? Porque a morte será só uma passagem. Você vai viver e vai receber as bênçãos, né, reservadas para todo aquele que o aceita, que acredita nas coisas que ele disse que fizéssemos, né, e que aceitássemos, que fizéssemos os convênios que foram propostos para nós aqui, né? E para concluir, lá ainda no livro de João, no capítulo 5, nos versículos 28 e 29, ele fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O apóstolo João falando. Isso não precisa de interpretação. Que interpretação eu vou buscar para isso? O apóstolo João falando para os seguidores lá: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Sepulcro, é onde está enterrado as pessoas? Não são os mortos, os falecidos? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, volto a insistir com a ressurreição. E após a ressurreição vai ser dada a cada um de acordo com as coisas que fizeram nessa terra. Então, respondida a pergunta: se você falecesse agora, se você falecesse daqui a 24 horas, daqui a um dia, é para lá que você iria. É lá onde se encontram seus familiares, seus pais, seus avós, seus primos, seus amigos. E se eles não conheceram o Evangelho de Jesus Cristo como deveria ser, lá eles vão ter oportunidade. Agora, se eles tiveram uma oportunidade aqui e não conheceram, não quiseram conhecer, a escolha foi feita. Então ninguém fica vagando por aí, reencarnando, e não existe isso. Não existe reencarnação. Se você falece, você vai para o mundo espiritual, e lá é só um estágio, porque depois você continua, né? O crescimento, ele é gradual, nós somos seres eternos. Nós viemos da presença de Deus, nascemos nessa terra, obtivemos esse corpo físico, vamos falecer, nosso corpo fica na terra, nosso espírito vai para o mundo espiritual. Na ressurreição, nós novamente teremos o nosso corpo, aí já seríamos um ser ressurreto, né? É a reunião. A ressurreição é nada mais nada menos que o corpo e o espírito se reúnem de novo, né? Do jeito que aconteceu com Jesus Cristo, e a partir daí então nós seremos julgados. Nosso crescimento
ele é ascendente, não existe nenhuma possibilidade de reencarnação. Não existe reencarnação. Quem ensina reencarnação ensina a doutrina de qualquer coisa, menos a doutrina de Deus. Então, é para lá onde nós vamos, depois da nossa morte. Por hoje é só.